Vamos lá, pessoal. Obrigado pelos minutinhos. A máquina reiniciou sozinha ali, já para começar na emoção. Antes de eu começar, muito prazer. Eu me chamo Lucas Ferreira. Eu trabalhei na SAP há 11 anos. No ano passado eu me juntei à Tachyonics, uma parceira da SAP. A gente já vai explicar um pouquinho o que é. Mas antes de eu começar, eu gostaria de perguntar, quem aqui já está no S4HANA? Legal. Mantém a mão levantada, mantém a mão levantada. Quem desses que estão no S4 usa Fiori? Se não usar, pode abaixar a mão. Já deu para ver umas mãos caindo assim. Tipo, estou no S4, mas não uso o S4 100%. Então a gente vai falar um pouquinho do porquê que é importante eu usar o Fiori e como que eu consigo usar melhor o Fiori ou como que eu consigo lidar com as dificuldades que é a implementação do Fiori e quais os benefícios que eu ganho e como que a Tachyonics pode ajudar. Tá? Então, para exemplificar, eu trouxe algumas brincadeiras aqui para ficar bem didático por que é importante eu usar o Fiori. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é, quero ver se vocês estão rápidos. Quantas bolinhas vermelhas vocês vão conseguir aqui identificar? Vocês têm 3 segundos. Alguém chuta alguma aí? Quantas? É chute? É final? Mas muitos diferentes. Eu vi 25, 30 e poucos, 30. Quanto? Difícil, né? Vamos ver de uma outra forma? Vai ficar mais fácil, eu acho, hein? E agora? Agora ficou mais fácil, correto? Acertou. Ficou mais fácil, não ficou? Ficou mais visual. Você bateu o olho já foi mais fácil do que ficar contando, catando milho ali. Ficou muito mais amigável. Da mesma forma, alguém conhece essa tela aqui? O pessoal conhece o símbolo, mas eu quero saber quem entrou nessa tela. Especificamente nessa. Ninguém. Mas é um manual de como usar o Facebook. Alguém leu o manual antes de usar? Não é mais aquele estigma do brasileiro não lê manual. Para eletrodoméstico eu concordo. Mas para rede social, alguém precisou ler um manual? Não, já instalou o Instagram, começou a usar, instalou o Facebook, começou a usar. Por quê? É intuitivo? É, né? Muito intuitivo. Não precisa nem de treinamento para usar, não precisa fazer um curso, assistir um vídeo, não precisa de alguém do lado ensinando onde clica. Meu avô precisou, mas vamos dar um desconto, né? Mas é muito fácil a adoção. É muito fácil a adoção. É muito tranquilo. Hoje ele já posta um monte de coisa, ele sabe das novidades mais rápido que eu. Esses dias ele me marcou num story lá, eu falei, caramba, mas depois de postar o story você conseguiu me marcar? Ele falou, tem uma função nova aqui, você marca depois do post. Eu falei, caramba, eu não sabia não. Obrigado por me ensinar essa. Então, pra vocês verem como cada vez mais fica fácil a adoção. Então, dependendo como a gente olha, a gente já tem uma decisão rápida, o exemplo das bolinhas. Dependendo como é a intuitividade do aplicativo, do site, da visão, a gente nem precisa aprender, já sai usando, já sai adotando. E tem uma outra coisinha, essa tela eu acho que vocês conhecem. Essa aqui, durante a pandemia, todo mundo viu muito. Mas repara, essa aqui é a Netflix. A Amazon. Qual a diferença que vocês me mostram aqui? Só o nome, né? E a Apple? É a mesma coisa. Por que todo mundo é igual? Para não ter disrupção do usuário. Imagina, eu vou na Netflix, eu aprendi, primeiro que lançou, foi Netflix. Os próximos agora que vierem, se fizerem diferente, o que vai causar com o usuário? Mudou a cor da grama? Passou fome, já era. O que a gente traz aqui? Padronização. Todo mundo sabe que o buscar vai estar na esquerda, que quando eu vou descendo vai indo o carrossel, que eu vou pondo para o lado vai passando os filmes. Todo mundo já sabe disso. É intuitivo e é um padrão. Agora, e o SAP? A gente conheceu ele nessa forma. Mentira, eu não conheci, não. Eu não tenho idade para isso, não. Brincadeira. Na SAP eu trabalhei uma vez com um desse, eu falei, meu Deus do céu, prefiro o SAP Gui.
A gente viu ele ficar famoso nessa telinha, e tem gente que até hoje só conhece essa, mas onde a SAP quer chegar, e onde ela já chegou, e onde é, principalmente para quem está no S4, ter uma experiência, é nessa tela aqui. Essa tela aqui, sim, que a gente começa a ver tudo aquilo que a gente viu na brincadeira. Eu rapidamente bato o olho e já vejo analítico, já vejo se eu tenho pendência, se tem alguma coisa atrasada, se tem alguma coisa vermelhinha ali apitando. Eu não preciso fazer treinamento, pelo menos ficar decorando VA alguma coisa, VA01, VF, nananã. Né? Eu até, na época da academia de SD, eu tive que colocar, vamos atender, é para criar a ordem de venda. Vamos levar, VL01N, né, de remessa. E vamos faturar, que é o VF. Pô, daí não esquece mais, cara. Não é? Essa aí. Mas para vocês verem, imagina agora um jovem de 20 anos. Ih, alguém bateu no cabo, acho. Aí. Imagina agora um jovem da nova geração aí, dos YZ, não sei qual que é mais que tá, alfa, beta, entrando e se deparando com tendo que decorar isso. VF, V não sei o quê. E quando é Z? Z caixa, Z pneu, Z não sei o quê. Cara, impossível. Então, é aqui que está a evolução da SAP. Agora, por que eu usaria o Fiori? Falar, pô, Lucas, é só porque é mais bonitinho? É só porque é mais legal? Não, a gente tem muitos benefícios atrelados ao Fiori. Por exemplo, a gente consegue personalizar ele. Então, eu consigo deixar uma visão exatamente... Pô, eu no meu dia a dia, eu vejo muito a posição do caixa. Eu, CFO, preciso ver lá a posição do caixa. Ah, não, eu sou de manutenção, preciso já ver meu checklist do que eu tenho que fazer. Pô, eu preciso usar no mobile. Eu estou na operação, eu estou no chão de fábrica, e aí? Então, a gente consegue trazer uma série de benefícios. É responsivo, é fácil, é personalizado, é intuitivo, tem um padrão. Hoje eu trabalho... Vou pegar o exemplo do pessoal que estava no hands-on comigo. Hoje eu trabalho na Ambev. Vou lá e vou fazer o contas a pagar. Eu sei onde são os botõezinhos, eu sei que o voltar do Fiori vai estar em cima, eu sei que o botão para criar algo ou apontar algo, ou uma ação, vai estar embaixo no canto direito. Amanhã eu saí da Ambev e fui para a Taesa, pegar outro time que estava lá. Pô, eu, como usuário do Fiori, já vou esperar o mesmo padrão. Igual lá, saí da Netflix e fui para a Amazon. Eu sei que o buscar está na esquerda. Eu não preciso fazer um treinamento novo para aprender a mexer. Então, a gente consegue padronizar, é muito mais amigável, é muito mais visual, tem o analítico. Poxa, todo mundo ficou encantado com o S4 porque é o transacional analítico. Agora, me explica, onde no GUI você vê o transacional com analítico? Você só vai ver o transacional. No máximo, vai ficar extraindo o relatório para o Excel. Onde está o analítico com transacional ali? Então, esse tipo de coisa que o Fiori vem para trazer. Então, a gente sabe que os benefícios do Fiori são muitos. Ele é baseado na função do usuário, tem padronização, eu acesso em qualquer dispositivo, mobile, tablet, o que for. Eu consigo também ter um design mais simples e intuitivo. Eu consigo ter o analítico e o transacional junto. Consigo navegar de um app. Então, pô, eu estou no analítico, vendo ali as posições, vendo, sei lá, uma sumarização de compra. Aí eu estou vendo por organização de compra, por comprador, por grupo de comprador. Dali eu posso cair para um comprador para ver especificamente dele. Depois desse comprador eu posso ver quais os fornecedores que ele mais usa, chegar nos pedidos de compra e dali navegar para o transacional, lá para o detalhe do pedido. Do pedido para fatura, para remessa, dá para fazer esse tipo de navegação. Muito mais intuitivo, muito mais fácil. Além de adoção muito mais rápida do usuário. Tenho menos erro, menos chamado para o TI, tenho toda uma questão de formar alguém para usar o SAP de maneira muito mais rápida e acelerada, mas nem só de coisas boas vive o homem. Deus falou, tudo não terás. Quais que são agora os desafios? Aí ferrou. Porque aí, quero ouvir de vocês, qual é o desafio do Fiori aí? Performance, muitos falaram. Qual outro? Performance, velocidade, saber os nomes certos dos aplicativos. E tenho certeza que todo mundo tem um Z aqui. Não tem uma empresa que não tem um Z.
E aí, como é que faz o Fiori de um Z? Exatamente. Ou usa aquele WebGui, né? Ah, não, é Fiori, é um WebGui, é o SAP-GUI dentro do browser, que aí fica péssimo. Aí fica pior do que o GUI, aí eu prefiro voltar para o GUI. Também. Ah, é o app da VA01. Pô, não, é criar a ordem de venda, pô. Mas a gente tem desafios. Muitas vezes o standard não atende. Quando a gente vai olhar muitas vezes para a extensibilidade, nos outros Inside Tracks teve um tema muito legal falando do in-app extensibility. Atende a muita coisa. Mas tem hora que eu só tenho modificação no front-end. E eu preciso de uma lógica diferente, eu preciso de um campo a mais, eu preciso que execute mais etapas, eu preciso ter uma validação de negócio no app mesmo. Como que eu faço, então? Tem muito usuário que ainda é resistente. Você mostra o Fiori e tudo, ele fala, ah, não, eu queria o SAP-GUI. Lá eu já tenho minha variável, já aperto o reloginho, já aperto a engrenagem, já está acostumado já com o SAP-GUI e não quer o mundo novo. Ou ele sente que não tem a opção da personalização. Porque também, de novo, eu tenho muitas vezes um Fiori customizado que para conseguir criar ele, são semanas, meses, projeto caro, tem que comprar mais coisa, tem que fazer. A gente saiu de um hands-on ali que a gente construiu um app e aí tinha um desenvolvedor Fiori. Não vou entregar quem é aqui, não. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, a gente construiu 1h30 isso aqui. Quanto tempo você levaria desenvolvedor Fiori para fazer? Cap, tanto faz. Ele falou, cara, 1 semana brincando. Falei, então, isso que era um app muito simples. Então, todos esses desafios trazem alguns pontos de dor ou resistência a mudar para o Fiori. Às vezes eu preciso de um app que vai ter QR Code, leitor de código de barra, ou com anexo, foto. E no Fiori Standard não tem isso. Esses elementos não estão lá na Fiori Elements. E aí, como é que eu faço? Tem que partir para um desenvolvimento mobile 100%, fora do SAP, mas pô, eu preciso usar role, perfil, preciso usar tudo que está no SAP ali dentro. Como que eu faço agora? Então, esse tipo de dor a gente vê muito comum e isso tem impedido o Fiori. Dali a SAP falou, olha, eu tenho algumas opções de extensibilidade. Eu tenho como te ajudar a criar Fiori de maneira muito mais fácil. Eu posso sim, tem o standard vai atender, mas tem hora que eu preciso de uma extensibilidade de outra coisa, construir coisa customizada, construir com mais coisas avançadas, ou um app mais simplificado. O standard às vezes tem muita opção, eu quero deixar só os campos mesmo necessários e tudo mais. Então, a gente tem hoje algumas opções de extensibilidade, o pessoal já falou bastante BTP, Clean Core, e é aqui que a gente trabalha. É aqui que a Tachyonics atende os clientes trabalhando, seja dentro do próprio S4. Pô, Lucas, ainda não fui para o BTP. Dá para trabalhar aqui? Dá. Dá para se manter Clean Core aqui dentro? Dá. A SAP tem os guias de como eu faço um Stack Developer Extensibility, assim como também usando o BTP. E é ali onde a Tachyonics trabalha, é onde eu vou falar um pouquinho para vocês. E os principais elementos que a gente usa, e que é a dor até para quando eu vou usar o BTP, eu preciso de desenvolver OData, se os ODatas Standard não atende, que são as APIs de comunicação, e os modelos de dados. São os dois elementos que a SAP te permite no Clean Core criar ali dentro do próprio S4, até como pré-req para usar o BTP. Eu preciso criar a comunicação com o BTP. E muitas vezes eu tenho um processo Z, tem alguma coisa ali dentro que não tem como eu matar. E aí, como que eu faço? Eu uso esses componentes. Então é aqui onde a gente trabalha, seja criando APIs, modelos de dados, como também criando os próprios apps em si. Então, para que a Tachyonics nasceu? Para eu poder criar apps em geral, Fiori, transacional, analítico, um app de apontamento, um app de criação de ordem de compra, de aprovação de compra, qualquer coisa do tipo, construir APIs no SAP, para integração, muitas vezes eu preciso de uma Create Sales Order, não me atende, a Release Purchase Order não me atende. Todas as APIs que eu tenho lá no Accelerator Hub, lá no api.sap.com, tem hora que as APIs de lá não me atendem. Eu preciso de uma API nova, um OData. Como que eu faço para construir? Código, ou usando uma solução que vai facilitar. E desenho de CDS View, que é o novo modelo de dados que a SAP colocou até para você extrair dado.
Não se usa mais extrator RF6, foi banido pela SAP, tem uma nota falando e tudo mais. Então eu tenho que construir agora CDS para conectar no Business Data Cloud, no DataSphere, ou até em outros BIs. Pôr um OData lá para conectar com Power BI, por exemplo. Então é aqui que a gente trabalha e atua. Então quem que é a Tachyonics? A gente é um pedacinho que faltava no SAP. Esse logo sempre me incomodou. Uns 11 anos que eu estava lá dentro, eu falava, o que representa esse logo aqui? É um barco? É um prédio? Então a gente construiu o pedaço que transforma ele num quadrado perfeito, com uns 360 graus, perfeitamente ali encaixado. Então a gente é um add-on certificado pela SAP, Clean Core, bonitinho. Já já eu entro no site da SAP. Onde a gente roda dentro do S4 ou do ECC. Óbvio, eu preciso da CDS e do OData ali dentro. Não tem como correr, mas também posso rodar no BTP. Então dá para o app ficar no BTP e a comunicação do app fica dentro do S4. O OData, a CDS, o modelo de dados que eu preciso para conectar no S4. O que eu crio ali? Eu habilito uma IDE. Antes da SAP lançar o build, a gente já tinha construído o builder. Isso eu queria deixar registrado aqui. A gente pensou nesse nome antes. Mas a gente tinha o builder, a gente constrói o builder dentro do SAP. Então eu tenho ali uma nova IDE. Em vez do desenvolvedor trabalhar no Eclipse, Visual Studio, qualquer outra IDE, na SE alguma coisa, abrir o NetWeaver na CQF, ele vai abrir o builder. E ali ele vai construir APIs, OData, modelos de dados que são as CDS e os aplicativos Fiori em geral, transacional, analítico. O que é o interessante? A nossa solução ela é toda baseada em low-code, usando os conceitos ali de RAP e tudo mais, Clean Core, seguindo estritamente os guidelines da SAP. E um ponto importante, a gente gera toda a documentação automática e quando você faz um upgrade da SAP, nenhum aplicativo construído para de funcionar. Porque a gente não é um gerador de código. Poderia gerar um app todo cravado ali no código. A cada vez que atualizasse a biblioteca SAP Wi-Fi, o que ia acontecer com meus componentes do Fiori que ficaram deprecados? Iriam quebrar. Ia ter que abrir o código por código, aplicativo por aplicativo, dar manutenção. A gente trabalha no mesmo conceito do Fiori Standard, com a anotação Wi-Fi. Então a gente consegue ter a atualização dos apps automaticamente. Como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês aqui na prática, mas antes eu vou mostrar alguns cases. Então, só algumas credenciais nossas. A gente é parceiro oficial da SAP. Só dar um pause aqui. Espera aí que meu computador tinha reiniciado, eu avisei. Vocês estão vendo a mesma tela que eu, né? Creio que sim. Isso. Aqui, ó, o sitezinho da SAP com parceiros. Então, a gente é parceiro oficial da SAP. A gente não compete com os outros parceiros. Nosso tipo de parceria é build, que a gente construiu uma solução que roda dentro da SAP. E dá para comprar direto da SAP. Não precisa nem falar, Lucas, queria conversar com você. Pode também. Como a gente também está direto na SAP Store. Então, a gente está aqui, você pode ir na negociação com a SAP comprar direto, totalmente certificado, Clean Core. Depois eu mando para vocês esses sitezinhos. Quem tem Google no Rise e quer usar o cashback que o Google dá para a gente, quando vai para o Rise e tal, também estamos no Google Marketplace, a gente é acelerado pelo Google. E a Vivo, que é um cliente principal nosso, também se tornou investidor por meio da Wayra, a Venture Capital da Vivo. A gente está no Cubo, tem escritório aqui em São Paulo. A empresa nasceu em Israel, mas é 100% brasileira. Quem criou foi um ABAP. E um dos casos que a gente tem, que foi muito emblemático, foi o caso da Vivo. A Vivo, num primeiro momento, não vai para o SuccessFactors. Eles estão com HCM ainda. E eles queriam gerar Fiores para o HCM. Para dar mobilidade para o usuário, para conseguir ter um portal mais bonito, para vários motivos ali que o RH estava precisando. O que a gente fez? Construiu uma série de aplicativos Fiori, rodando no HCM para eles, e quando a gente comparou fazer Fiori na mão, freestyle, ou fazer com a solução, não sou nem eu que estou falando, está lá no baguete, 75% de redução de tempo e custo. Porque realmente é muito rápido. A gente desenvolveu um low-code dentro da SAP para criar Fiores. Então, um exemplo do que a gente criou aqui dentro.
uma série de aplicativos. Ponto, folha, pedido de férias, ajuste no ponto, reportar uma ocorrência, pedir férias, a solicitação de férias. Então tem alguns exemplinhos, informe de rendimento, para gerar um PDFzinho, solicitar férias, acompanhar como que está a aprovação. Então uma série de appzinhos com anexo, com foto. Pô, queria pedir vale transporte, preciso subir um anexo, preciso tirar uma foto do cartão, do comprovante de residência, preciso aprovar alguma coisa. A gente consegue fazer. E eles estão no ECC hoje em dia. Então já dá para fazer Fiori para o ECC. Se a gente for lá na Fiori Apps Library, tem lá um monte de Fiori standard para o ECC ainda. Não precisa estar no S4. Mas, claro, no S4 você consegue usar o analítico transacional e tudo aquilo que a gente já falou. Outro caso que a gente criou, no ECC também, para Bobst, na Suíça. App para rodar em coletor. Eles usavam aquele SAP Console antigo tal, e queriam também trazer uma digitalização aqui para consumo de material. Então, consumo, reabastecimento, chegada no estoque. A gente gerou uma série de apps, lendo barcode, lendo QR Code, dentro do SAP. Outro caso, a gente fez para a Suzano uma POC, fazendo inventário. Então, a gente tanto via o estoque, subia evidência, foto, como depois ia lá e gerava o documento de inventário. Então, são possibilidades que dá para a gente fazer. Qualquer app, para qualquer módulo, a gente consegue construir. Esses são os clientes que já são referência ao redor do globo. Aqui tem Rise, tem S4, On-Premise, tem ECC, tem até quem está na Rimini. Dá para a gente trabalhar junto com qualquer cliente SAP. Qualquer cliente para a gente é cliente SAP. Vamos ver funcionando então a solução? A gente acabou de criar um app ali, eu vou usar esse mesmo app que a gente criou para mostrar como é que a gente faz. Então, como eu comentei, aqui eu estou dentro do S4. Esse S4 é o S4 da Tachyonics. Vocês estão vendo minha tela? Boa. Aqui dentro, pessoal, o que eu vou construir? Posso construir qualquer aplicação que eu precisar. Qual é a vantagem de eu estar aqui dentro? Por exemplo, se eu criar um novo pacote, o que eu tenho que associar? Uma request. Então, eu tenho trilha de transporte, absorvo o role, perfil, auditoria, log. É como se fosse um desenvolvedor fazendo uma nova transação na mão. Só que, em vez dele fazer na mão, ele está fazendo aqui dentro do Tachyonics. Mas no final ele está dentro do SAP. Então eu sigo todos os preceitos do SAP. Então vamos ver aqui, por exemplo, como que eu criei um aplicativo de compra. Então a gente acabou de criar ali no hands-on, a gente fez esse aplicativinho onde a gente faz pedido de compra e tudo mais. Como que a gente cria ele? Então eu venho aqui novo, posso criar um report, um app de ação que vai ter um apontamento, uma aprovação, um lançamento, qualquer ação que eu queira ter. Manutenção de tabela, simples, antiga SM30. Aí eu falei que eu não ia falar nome de transação, estou falando. Mas antiga SM30, que tem coisa que fica marcada. Formulário, uma aplicação customizada. Ou, por exemplo, quem conhece o HCM, muitas vezes vai perguntar e vai falar, pô, Lucas, mas o HCM não tem tabela. Você gera um Fiori sem ter tabela? Sim, a gente pode gerar um Fiori a partir de um módulo de função. No HCM tem os infotipos, no TM também tem infotipo, que não é uma tabela transparente. Então a gente consegue gerar a partir de um módulo de função do ABAP, gerar um Fiori também. Ou posso trabalhar só back-end, uma query, uma CDS view, expor essa CDS view como um OData, como um REST, uma API, ou uma API mesmo, que eu não só tenho exposição de dado, mas eu tenho o CRUD, criar, gravar, deletar. Então, pô, a API standard não me atende, preciso de uma API customizada? Também crio aqui. Do tipo extrator, usando o motor de CDC, para eu trazer o load e depois trazer só o delta. Pô, eu quero trazer os pedidos de venda e depois qualquer pedido novo ou alteração no pedido, eu quero pegar só o delta, para não ficar toda hora trafegando um monte de dado. Para jogar para um Power BI, um Data Lake qualquer, dá para criar. Ou CDS de cubo, query analítica, ou data analítico, para eu fazer Fiori analítico ou até conectar num Power BI, por exemplo. E criar data view, dashboard, Fiori analítico em geral. Então, como que a gente cria? Então, o primeiro passo, fui ali criar novo,
formulário, vou pegar o exemplo pronto até pelo nosso tempo, eu caio aqui nessa telinha, onde basicamente aqui a gente tem 3 etapas. E é um low code, a gente brinca que é um near zero code, é quase zero código. Tá? Que parece muito a publicação do Launchpad, para quem já publicou um Fiori na vida. Parece muito lá a publicaçãozinha do Fiori Launchpad. Aqui eu dou um título, seleciono o ícone, eu acho que essa é a parte mais difícil, selecionar um ícone que melhor representa. Pô, tem um contador aqui, já quero colocar um contador, uma regrinha de negócio, alguma coisa assim, posso. Se vai ser um app temporário, vigência de acesso. Se eu quero publicar no Fiori Launchpad, já preservando catálogo, grupo, role, perfil, sigo os preceitos da SAP. Próximo passo. Aqui é onde eu colocaria, por exemplo, uma request, mas eu estou trabalhando com objeto local. Dados. Quais dados vão suportar o meu app? Aqui, para quem conhece da estrutura do Fiori, o que eu estou criando aqui? Vou fazer igual o colega. CDS. O que eu estou criando aqui? CDS. Olha como esse povo... Aqui é onde eu estou criando uma CDS View. Normalmente, como que eu crio uma CDS View? Eclipse. Abre o Eclipse, select, bababá, bababá, e vai código. Aqui, ó, o que eu poderia consumir do SAP? Pô, Lucas, eu tenho as tabelas do SAP. Como eu estou dentro do SAP, o que você quer consumir? LFA1, por exemplo, de fornecedor? Não, quer consumir a T001, que é de empresa? Está aqui. Não, Lucas, eu tenho a tabela Z minha, uma ZTHR, por exemplo, de RH, posso consumir. Não, Lucas, eu queria usar a CDS View que eu criei, uma ZCDS, por exemplo. Posso pegar. Não, Lucas, eu queria usar as VDM padrão da SAP. A SAP já me entrega um monte de CDS View standard. E eu quero usar essa CDS. Ok, pode usar. Tem aqui, ó, C Purchase, por exemplo, para eu pegar tudo que é de compra. Então eu posso consumir qualquer informação que eu tenho dentro do SAP. Pô, Lucas, na CDS View eu também faço filtro. Coloco uma cláusula where lá. Posso fazer o where aqui também. Pô, Lucas, na CDS eu coloco parâmetro, para que ela fique mais performática. Então, quero o ano fiscal, me diz qual centro você está, qual depósito, como se eu estivesse forçando um filtro para o usuário. Também posso. Pô, Lucas, mas eu quero que quem abre meu app, e sendo do centro de custo 001, só veja informação do centro de custo 001. O que eu faço? Objeto de autorização. Também posso relacionar um objeto de autorização aqui dentro, que eu já tenho no SAP. Então, tudo aquilo que eu faço na CDS na mão é o que eu posso fazer aqui. Então, aqui eu estou montando o modelo de dados. No meu caso, é compras. Quais são as 2 tabelas de compras? Cadê os MM aqui? EKKO, EKPO. É isso aí. E depois, eu monto o meu app. Então, todas as informações que eu tenho na EKKO e que eu tenho na EKPO, eu consigo trazer para o meu app. Seja numa visão de lista... Se eu tiver lista, igual o Fiori tem, vários registros aparecendo, e quando eu clico no registro vai para a tela principal, ou a tela principal, que é o que a gente montou ali mais cedo no hands-on. Então eu vou adicionar um campo só para a gente ver esse campo funcionando, tá? Vou colocar aqui o campo LLIEF, que é o número do fornecedor. Então, adicionei ele aqui embaixo da categoria de documento. Aqui eu vou arrastando e montando o app. Como que eu quero que o meu app tenha? Quero que tenha um header, quero que tenha item, eu quero que tenha um título, eu quero que tenha empresa, tipo de documento, eu quero colocar um anexo, uma assinatura digital, um PDF, uma foto, um leitor de QR Code, um data view com o budget da empresa, por exemplo, se eu quiser. Qualquer coisa que eu for montando. E quando a gente fala que a gente trabalha com anotação i5, o que a gente quer dizer com isso? Então, por exemplo, eu quero que esse campo aqui que eu coloquei do fornecedor, que ele seja uma ajuda de pesquisa, que ele seja aquele match code do SAP, o Search Help. Então, é aqui onde eu vou começar a fazer a anotação i5. Eu vou dizer o que aquele campo é. Então, eu vou falar, olha, esse campo aqui eu quero que seja um Search Help, um Custom List, um Domain List. Não, eu quero que seja um Search Help.
Eu quero que venha a informação da onde que está o nome do fornecedor? No mestre de fornecedor. O mestre de fornecedor está onde? Na LFA1. Então eu quero que ele vá lá buscar na LFA1, ele já identificou o campo-chave, que faz o join, e a descrição eu quero que apareça o nome 1 do fornecedor. Perfeito, está aqui. Fiz a anotação Wi-Fi. Eu estou dizendo, olha, esse campo ele vai ser um search help buscando essas informações com essa configuração. Depois, qual ação que eu quero que execute? Poderia adicionar várias ações. Mandar para aprovação, devolver, aprovar, não aprovar, apontar, qualquer coisa que eu quisesse. No meu caso, eu tenho aqui a minha ação, que é o criar o pedido, e aqui é onde eu relaciono com o que eu quero que ele faz no back-end. Então aqui eu poderia chamar uma include, uma função, uma API, standard, Z, qualquer chamada que eu tenho no SAP. Pô, Lucas, eu não vou fazer um Z, eu vou fazer o standard. Só quero mudar a tela. Monta a tela e chama o standard. Ah, não, Lucas, eu tenho um Z. Então, monta a tela e chama o Z. Aqui, no meu caso, eu estou chamando uma Y. Create PO que a gente fez. Todos os parâmetros que ela está esperando e todos os parâmetros de tela. Faço a associação, o famoso bind, do front-end com o back-end. Sem código até agora, hein? E aí a gente vem aqui e aperta o build. O que ele vai fazer? Uma análise sintática de tudo que eu juntei aqui. Essas tabelas se conversam, esse join está correto, não está? Eu fiz um filtro, está correto esse filtro, não está? Poderia fazer, ele vai gerar tudo para mim. Por debaixo agora, o que ele está criando? A CDS, o OData e o Fiori. Por que eu destaco isso? Amanhã eu não quero mais a Tachyonics. Tudo que você criou é seu. O que você perde? O Builder, que é a nossa solução. Eu não tenho mais acesso ao Builder. Aí eu volto à Era das Cavernas, onde eu abria a CDS no Eclipse e fazia lá a manutenção. Eu volto lá no NetWeaver, onde eu mexia na mão e vou dar manutenção na mão. Mas no final, ó, eu gerei uma CDS. Se eu abrir ela aqui, é uma CDS. Se eu abrir no Eclipse, vai estar lá. Então, Tachyonics é um jeito de fazer. Eu não gero objetos proprietários, não tem lock-in, você não está casado comigo. Nem quero. Já. Então, a gente gera de maneira muito rápida. Agora, se eu volto no meu app aqui, ó, próxima vez que eu abrir esse app, o que a gente adicionou aqui? O Good Supplier, e ele está indo lá na LFA1 buscar o nome do fornecedor. Então, de maneira muito rápida e fácil, a gente criou o quê? Em 1h30. Tava um Fiori lá que falou, cara, em uma semana brincando para eu fazer isso aqui. Eu não faria mais rápido, não. Em uma semana eu faria, mas em 1h30 é impossível. E o que é legal? Que a nossa solução, você não gera só apps transacionais. Mas o que a gente pode fazer? Gerar CDS view, gerar CDS de cubo, e aí nos possibilita fazer exatamente isso aqui. Um Fiori analítico. Como que a gente cria um Fiori analítico, por exemplo? Então, a nossa solução, a gente fez como se fosse um Self-Service BI dentro do S4, para você criar analíticos. E olha que legal, vamos criar um aqui agora. Eu quero ver, por exemplo, os documentos de compra. Não, eu quero ver por fornecedor, a soma do valor total, e eu quero que seja, por exemplo, um de barra. Poderia aqui ser um tabela, trimap, todas as opções aqui de gráfico que a gente tem no Fiori. E eu quero que apareça os valores, o título, referência. E o que daria para eu fazer aqui ainda? Se eu quiser, eu posso vir e falar, eu quero linkar o app de fornecedor. Para quando alguém estiver avaliando aqui os pedidos desse fornecedor, que eu estou fazendo aqui a visão de fornecedor pelo valor total. Então, eu quero que na hora que alguém vier e selecionar esse fornecedor, eu abra lá o mestre de fornecedor, ou eu abro o detalhe do pedido daquele fornecedor, qualquer coisa do tipo, para eu ter efetivamente a navegação entre apps. Vou salvar aqui, então vou ver aqui, por exemplo, valor por fornecedor.
tô com uma mão só. Beleza, tá aqui. Eu tô criando o meu dashzinho aqui. Então eu quero ver, por exemplo, aqui, mais largo. Já tenho esse outro app aqui, tudo. Vou salvar. E quero publicar no Fiori Launchpad. Então, de maneira muito fácil e rápida, dá para o próprio, dependendo do usuário, eu dou a base de dados, eu crio a CDS, o OData analítico, deixo disponível e falo, usuário, vai lá criar a tua visão. Você agora está num ambiente que é transacional e também analítico. Então, vai lá e usa. O objetivo aqui não é substituir o BI, tá, pessoal? Porque aqui eu só estou enxergando dados do S4. Eu estou dentro do S4. Então, faz sentido eu usar isso aqui como um BI corporativo? Não. Mas tem hora que, eu quero ver uma posição de caixa, eu quero ter um painelzinho de faturamento, eu quero ter um painel de demanda, de remessa, de picking lá no CD, uma tela. Preciso tirar dado do SAP, mandar para outra camada, em outra camada ter D+1, D+2. Não, o S4 está aqui. Você tem um puta HANA ali para processar, que já é analítico e transacional. Então, é esse tipo de melhoria ou de vantagem que a gente pode trazer e de maneira que fica mais fácil eu criar um Fiori. Pergunta para o colega quanto tempo levaria para fazer um Fiori analítico assim. Mais de uma semana brincando. Se fosse código. E mais para dar manutenção depois. Então, o nosso objetivo como Tachyonics é trazer essa facilidade para as empresas para usarem o Fiori. Lucas, todo Fiori eu vou fazer com Tachyonics? Não, tem hora que você quer um aplicativo offline. Vai para o BTP. Lucas, eu vou fazer um app que não é para usuário SAP, que aqui eu estou dentro do SAP. Eu preciso de um app que é para não SAP, para quem não está usando SAP, para quem não tem licença de SAP. Usa o BTP. Mas e a Tachyonics? A Tachyonics vai te ajudar a criar o OData de comunicação com o BTP, a CDS View, que você vai ter que levar esse dado lá para o BTP e depois devolver. Eu quero gerar um app de manutenção offline que depois ele vem e grava um apontamento de manutenção. Eu gero o OData para você e lá no BTP você trabalha com esse case. Então a gente consegue de maneira muito rápida tanto criar API, CDS e Fiori pensando no S4, estendendo o S4. Lucas, dá para rodar o app lá no Workzone, no BTP, para usar o Mobile Start? Dá. A nossa arquitetura já suporta isso. Aqui no S4 eu crio o OData e a CDS e o app, o front-end do app, fica rodando lá no Workzone, no BTP. O que eu ganho com isso? Mobile Start, posso lá ter apps do S4 junto com apps do BTP. Então a gente pode fazer esse tipo de construção. Quanto que a gente consegue reduzir? Bastante. Na média, a gente reduz 70% do tempo. Por quê? Eu gero especificação técnica automática, ponto importante que a galera sempre gosta. O que aconteceu aqui nesse app? Eu clico aqui e ele gera uma especificação técnica. Então eu vou falar qual que é a request, qual que é o pacote, quais que são as tabelas que ele está usando, qual o relacionamento da tabela, qual o campo que a aplicação tem objeto de autorização relacionado ou não tem? E dá para configurar esse wordzinho. Então não tem mais essa do tá na cabeça do Zezinho. Não, consultoria foi embora, não levou o conhecimento junto. Funcionário foi embora, não levou o conhecimento junto. É só clicar lá que você vê tudo que foi feito. Única coisa que a gente não impacta é a especificação funcional. É o case. O que precisa ser feito? Então, isso é o que vai precisar. Dali para frente, especificação técnica, testar botão por botão, não precisa. A aplicação já subiu já. Os botões já estão lá. Eu vou ter que testar o quê? Está funcionando? E o principal valor é o ganho do TCO a longo prazo. Eu não preciso ficar dando manutenção app a app quando eu atualizo o SAP, porque eu estou usando a anotação i5. Então, vocês viram ali, eu descrevendo que é um search help e que está vindo dessa função. Mudou a biblioteca SAP Wi-Fi, mudou o componente search help, eu pego o último componente e trago para a aplicação. Eu não preciso ir lá abrir aplicação por aplicação e renovar o componente. Não, eu só descrevi. A aplicação que vai lá e busca e traz o último. Então a gente consegue acelerar muito fora o qualitativo. Padronização,
documentação automática, seguindo as regrinhas da SAP, acelerando o projeto. Então, pessoal, agradeço o tempo de vocês. Quero que vocês se inscrevam aqui depois nesse... achei que ia explodir. A gente sempre lança muito material e muito conteúdo online. Então, quem quiser, próximo dia 10, vocês vão ter agora uma palestra com o Sávio, tá ali já na sequência, mas a gente também vai usar o conhecimento dele, fazer um meetup, que a gente sempre faz de temas de mercado. O último foi a Vivo e a Piracanjuba falando de como eles têm usado Fiori. O de abril agora vai ser o Sávio falando de IA. E a gente sempre faz conteúdos de mercado, não é para ficar falando de Tachyonics, é para falar de SAP. A gente vai ter uma masterclass de Fiori, Hackathon. Então se inscrevam para vocês receberem a newsletter. E eu vou deixar também o meu contato para se alguém quiser um dia rodar um hands-on na empresa, quiser uma sessão individual, quiser testar a solução, falar, Lucas, instala no meu ambiente, deixa eu brincar um mês aí com a solução. Pode ficar à vontade, tá bom? Obrigado, pessoal, e seguimos. Legal, depois eu vou te procurar para a gente fazer uma POC, beleza? Pessoal, vamos fazer um breve café então, depois a gente volta para a palestra do Sávio.